Como é maravilhoso ter você por aqui mais uma vez. Está preparado para ter um dia muito abençoado e de edificação na presença de Deus? Vamos ler agora o Salmo 2, os versículos do versículo 1 até o 3. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Bom dia. O Salmo 2, ele começa falando sobre a hostilidade que o mundo sem Deus tem contra Deus e contra as coisas de Deus e contra a palavra de Deus. Para uma pessoa que não conhece Jesus, todas as coisas que se referem ou que se relacionam com Deus e a sua palavra são coisas abomináveis para ele. Ele olha para um Deus de amor e uma palavra boa e amorosa como se fosse prisões e cadeias. E aqui fala que o mundo inteiro que está afastado do Senhor, eles se levantam fazendo uma guerra. A palavra levantar aqui tem o sentido disso, fazer guerra contra Deus, contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido é um termo que se refere a Cristo, contra o seu Cristo, o seu Messias, ou seja, contra Jesus. Os reis da terra e os governos da terra se levantam contra Deus e contra Jesus. Ou seja, os reinos dessa terra, os poderes que regem esse mundo, afastado de Deus, não podem prover a verdadeira alegria de servir ao Senhor e ter prazer na palavra de Deus. O império das trevas desse mundo, regida pelo príncipe das trevas desse século, não é um lugar para você estar. Não é um lugar de felicidade. Aqui vai estar dizendo que algo que os reis e personalidades do passado tinham em mente. Por exemplo, Diocleciano era um imperador romano que era contra o cristianismo. Disse de uma história em que ele cunhou uma medalha que estava escrito da seguinte maneira: o nome dos cristãos está sendo extinto. Diocleciano, assim como muitas filosofias, muitas psicologias ou achismos humanos, ou até governos humanos, tentam extinguir a mensagem de Cristo. Outra fase da história também fala que existiam duas colunas monumentais na Espanha, escritas da seguinte maneira, acerca também do imperador Diocleciano: Diocleciano, Joviano, Maximiliano, Hércules, César Augusto, por ter ampliado o Império Romano para o Oriente e para o Ocidente, e por ter extinguido o nome dos cristãos que levaram a República à ruína. Ele era adorado por perseguir a mensagem do Evangelho. E uma coisa interessante, todos os esforços de Diocleciano contra o Senhor e a sua palavra foram em vão, porque o cristianismo continua alcançando e continua salvando pessoas. E de repente, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã, você pode ser uma dessas pessoas que está sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, através dessa mensagem. O Senhor é um Deus de amor e estende suas mãos na sua direção e te convida para uma vida abençoada, uma vida com paz, com alegria no Espírito Santo. Diferente que é a proposta desse mundo que se levanta contra Deus e contra Jesus. Então, querido irmão, por que no versículo de número 3 diz assim, que os povos do mundo dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas? Porque para as pessoas que estão longe de Deus, longe de Jesus, a ideia de seguir um Deus amoroso e os seus mandamentos amorosos, para eles é uma prisão. Eu sei muito bem disso.
porque pelo menos uns 20 anos atrás eu tinha essa ideia de Deus. Eu pensava que aquilo que o Senhor prescreve através da sua palavra era uma prisão. E na verdade, eu vivia aprisionado e polia as próprias correntes que eu era grilhoado e esses grilhões que me prendiam. Eu pensava que era a minha liberdade. Nessa manhã, às vezes, pode ser que você esteja passando pela mesma forma. Está tão acorrentado e tão aprisionado às coisas desse mundo, que você se acostumou tanto com a corrente que você agora passa um lustramóveis nas correntes. A corrente que te prende a esse mundo está brilhando, porque você pensa que estar preso a esse mundo é liberdade, quando na verdade a liberdade está em seguir ao Deus de amor. O mundo vai continuar sendo hostil e tentar se levantar ou continuar se levantando contra Deus. E isso acontece porque o mundo não quer aceitar que o Senhor Jesus é o verdadeiro governante de tudo. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos: venha o teu reino, e o reino dele é de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. E por que as pessoas não compreendem isso? Porque o Deus desse século lhes cegou o entendimento. E o Deus desse século é o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de Satanás. Então, queridos, há abundância de pão na casa do pão. Há uma mesa posta diante de você agora e um convite de um Deus amoroso para você se submeter ao governo dele. Submeta ao governo do Senhor, ao reino de Deus, que você possa ser povo de Deus, andar na contramão desse mundo que é hostil contra Deus e ser governado pelo Senhor. Que você possa fazer parte dessa orquestra celestial, ministrada aí pelo verdadeiro líder da orquestra, que é o Senhor, que vai te dirigir com a batuta do Espírito Santo, para que a sua vida possa ser uma canção de louvor a Ele. Vamos orar? Pai querido, temos a mais absoluta noção nessa manhã de quão ruim e deletério é vivermos uma vida longe do Senhor. Senhor, é fato que o mundo não procura ser governado pelo Senhor, mas pelo contrário. As pessoas procuram filosofias, as pessoas procuram pensamentos ou lideranças que não são o Senhor. Muitas das vezes, nós procuramos ser liderados pelos deuses que nós fazemos de nós mesmos. Senhor, abrimos mão de todos os deuses falsos que nós criamos e nos submetemos nessa manhã ao governo e senhorio do Senhor e do seu Cristo, do seu ungido. Meu Pai, não queremos, meu Pai, nos ver livre do Senhor, mas pelo contrário, queremos a paz que o Senhor tem. Meu Pai, a sua palavra diz que o Senhor tem descanso para a nossa alma e o fardo do Senhor é leve. E quantas vezes, querido Deus, nós escolhemos carregar um fardo tão pesado das ordenanças e das pressões desse mundo e ficamos cansados e ficamos, meu Pai, caídos. E essa pode ser a realidade de algum irmão meu, de alguma irmã minha nessa manhã. Que o Senhor quebranta esse fardo e que meu irmão seja livre no Senhor para escolher te servir, te amar e te adorar. É o nosso pedido sincero, em nome de Jesus. Amém. E você pode continuar me ajudando a anunciar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Para isso, eu peço para o meu irmão que você se inscreva aqui no canal, que você deixe a sua curtida em cada vídeo que você assistir e que você possa ser um anunciador de boas novas, levando essa mensagem para a sua família, lá no grupo da família, no grupo dos amigos, e também deixando o seu comentário. Se você assistiu até aqui, coloque lá assim, ó, Jesus é bom, lá nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo seu apoio.
Até a próxima reflexão.